Olá, amigos, sejam bem-vindos aos Bagageiros em Ação. Bagageiros em Ação da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Bagageiros, aqueles que tomam conta da bagagem. E bagageiros, porque tem balcões de serviço, balcões de dádivas, balcões de orações e balcões de negócios. Balcões para ajudar todas as pessoas. Sejam bem-vindos aos Bagageiros em Ação. E nós vamos iniciar hoje orando, intercedendo, clamando ao nosso Deus eterno. Para isso, venha comigo e vamos juntos orar, interceder ao nosso Pai eterno. Ó Deus eterno, na Tua presença estamos e estamos a clamar o Teu nome e estamos a suplicar pela Tua misericórdia. Que ela caia sobre nós e caia sobre todas as pessoas como Tu fazes habitualmente. Nesse momento, o nosso clamor é por todos aqueles que estão conosco. Que eles sejam abençoados agora, no nome de Jesus. E que a porção da Tua palavra a seguir venha calar no coração de cada um, na medida certa, restauradora em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. A primeira parte dos Bagageiros em Ação é de agradecimento. E nós temos muito por agradecer a Deus. No meio da pandemia, o Senhor está conosco. O Senhor está junto conosco. E estamos nessa luta de oração pelas pessoas. E eu tenho notícias agradáveis a dar de vitórias em Cristo Jesus. Pastor Fioroto e Virgínia, sua esposa, lá da Igreja Batista do Redentor, em Jundiaí, estão livres da Covid. Graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Pastor Valdecir Lenço e a sua esposa, melhorando bastante, também já avançou nisso. Damos graças a Deus pela melhora desses dois pastores tão preciosos à vista de Deus. Mas agradecemos também pela menininha, a Elisa, que estava na UTI, passou por cirurgia e agora já está no quarto. O Senhor está trabalhando na vida dessa criatura tão preciosa, que tem um longo caminho nas mãos de Deus. Isso é vitória, isso é alegria, isso é motivo de gratidão a Deus. E o nosso motivo de gratidão a Deus é que através dessa separação, dessa distância, nós estamos cada vez mais perto e unidos de todas as maneiras com amor no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, eu quero trazer para você uma porção da palavra de Deus, baseado num salmo de Davi, Salmos 32. E a expressão do salmista ali é muito interessante, e eu quero partilhar com você, para que você receba de Deus, esta noite, bênção para o seu coração. Um dos textos do Salmo diz assim: enquanto eu me escondia, ele começa dizendo isso, enquanto eu me escondia. E eu peguei essa expressão, enquanto eu me escondia. E eu comecei a lembrar de quantas vezes nós nos escondemos. E eu me lembro desde a infância, aquela famosa brincadeira do esconde-esconde. Quando brincávamos desde criança,
numa brincadeira divertida de um achar o outro. Isso era inocente, era puro. Mas a partir dali, desde aquela época, nós fomos escondendo coisas dentro do coração, dentro da nossa alma ferida e machucada. Quanta coisa escondida há no coração. E então o salmista começa dizendo assim: enquanto eu me escondia, diz o salmista, por causa dos meus pecados. Isso é interessante porque ele se deu conta de que ele vivia foragido por causa dos seus próprios pecados. Isso é notável quando nós descobrimos os nossos erros e nós lidamos com eles. Há muita gente que está passando pela vida na santa ignorância. Nunca percebeu nada, nunca deu conta de nada e passa pela vida. Aos maldosos que praticam suas maldades e nunca se dão conta. Mas o salmista aqui, ele começa dizendo: lá enquanto eu me escondia por causa dos meus pecados. Os meus pecados me faziam com que eu ficasse escondido. Isso tem efeito, amigo e irmão. Cada vez que você se esconde, tem um efeito, às vezes físico, às vezes interno, mas tem efeito na sua vida. No caso do salmista, ele dizia que o efeito que ele sentia era no próprio corpo. O pecado cometido afetava o seu corpo físico. E ele dizia, e eu gemia sem parar, afetado pelos meus pecados. Dia e noite eu sentia que o peso da mão de Deus pairava sobre mim. Os seus erros, os seus pecados, as suas culpas pesavam sobre ele. Eu transfiro para você agora que me ouve. Será que você também sente alguma coisa assim? O peso do pecado, o peso da culpa, o peso do remorso, o peso da maldade, como se você estivesse sendo castigado todo dia pela mão de Deus. E o peso era tanto que o salmista dizia: as minhas forças me faltam. É como se eu estivesse numa seca e nada estivesse ao meu lado. Isso se encontra no Salmos 32, versículos 3 e 4. Essa era a situação dele, mas ele agora completa na sequência e diz assim: até que eu resolvi mudar, até que eu resolvi pôr tudo a limpo, até que eu resolvi dar um basta na situação. E agora eu transfiro outra vez para você. Você se esconde carregando o seu fardo de pecados. Se esconde como o salmista se escondia. Mas o salmista deu um basta e disse: até que eu resolvi pôr tudo isso a limpo. Então eu transfiro para você. Dê um basta nessa noite. Ponha tudo a limpo como o salmista fez. Ele reconheceu os seus próprios erros. É difícil reconhecer os erros. É difícil reconhecer as falhas. Sempre quem errou foi o outro. Eu sempre jogo a culpa no outro. Alguém paga o pato. Eu sempre saio limpo na história, porque o erro é do outro. Mas agora, amigo, a proposta nessa noite é que você reconheça os seus próprios erros. Isso é muito interessante. Mas quando a gente reconhece os erros, normalmente nós queremos transferir para alguém a culpa, para que eu saia limpo de alguma maneira diante de tantos erros. A proposta nessa noite
é que você assuma a integralidade, a totalidade dos seus erros. Não jogue a culpa em ninguém. Assuma que eles são seus positivamente. Eu tenho um amigo lá em Santo André e ainda conversava com ele nesta semana, e aí ele usou uma frase que me marcou. Ele disse assim: olha, quando eu cometo erros, eu vejo os erros, eu reconheço os meus erros, e aí eu olho para os outros e eu adquiri alguma coisa dentro de mim que agora eu não olho os erros dos outros, mas eu vejo como eles progrediram a cada momento. E então a cada coisa que eu observo deles, eu noto que eles avançaram um pouquinho mais. Eu fiquei parado ouvindo aquilo e pensando, isso muda tudo? Porque a nossa tendência é a da crítica, é a da condenação, é o do juízo aos outros. Mas fazendo como esse meu amigo lá de Santo André, que mudou a sua cabeça e faz essa prática de ver a virtude no outro, quem melhora é ele. Ele se torna um coração dócil, generoso, apto para o Deus eterno. Então o salmista dizia: eu reconheço os meus erros. E aí ele vai para Deus e diz: eu não encubro nada diante de ti. Eu apresento agora como eu sou. Eu me apresento como eu sou diante de ti. A proposta nessa noite é que na hora que você for se deitar hoje, na hora da sua oração, se apresente a Deus. Verifique todos os seus erros, todas as suas falhas, coloque diante de Deus. Não omita nada. Procure se lembrar de tudo e coloque toda a sua queixa para Deus. Ele precisa vê-lo como você é, mas segundo o seu próprio depoimento. Ele sabe quem você é, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você reconheça quem você é. E você só vai se reconhecer quando confessar todos os seus erros a Ele. Isso é depurador, isso alivia a alma, isso faz com que o nosso coração fique pleno diante de Deus. E sabe o que Ele faz? Ele ouve com atenção e Ele perdoa todos os pecados. Amigo, isso é muito interessante, porque Deus tem esse poder e Ele faz essa prática de perdão de todos os pecados. Bem, o salmista fez isso, e aí ele dá uma recomendação, e eu transfiro também para você nessa noite a recomendação do salmista. E o salmista disse assim: ore a Deus, aproveite, faça a sua oração, faça a sua prece, faça a sua intercessão, converse com Deus, confesse a Deus, mas ore a Deus enquanto é tempo. Essa expressão dele, enquanto é tempo, eu transfiro também para você, porque você ainda tem tempo para fazer isso. Você está na plenitude da sua vida, você tem saúde, você tem possibilidade. Então, enquanto você tem tempo, ore a Deus, converse com Deus, faça um contato com Ele e experimente a maravilhosa graça dele estendida para você. Então o salmista acrescentava uma outra lição. Quando você faz isso, você descobre uma coisa muito interessante. É que você adquire uma confiança tal nele, que sente tanta segurança, que quando as tormentas da vida vierem, você não tem mais medo. Porque você está seguro nos seus braços, nos braços do Senhor. E quando ele dizia, as tormentas vierem, eu quero dizer para você, amigo, elas vêm. Se você ainda não experimentou nenhum tipo de tormenta na vida, eu sinto dizer, você vai experimentar.
Porque na vida nós enfrentamos algumas dificuldades terríveis e elas virão. A certeza do salmista aqui e a proposta é que em tendo contato com Deus, os pecados perdoados e na companhia dele, as tormentas serão ultrapassadas, porque o abrigo é seguro. Deus é o abrigo em todo vendaval. E aí ele coloca uma coisa interessante. Ele diz, ele faz uma cerca e livra com cânticos. Isso significa com louvores, com alegria. E interessante também, a Bíblia na linguagem contemporânea, ela usa a expressão de que eu entro numa ilha, num refúgio, numa ilha de refúgio. E quando eu entro naquela ilha de refúgio, o perigo fica longe da praia. Eu fico protegido ali. E as canções são aqueles colares decorativos de júbilo, como existem nas ilhas do Caribe, no Havaí, em alguns lugares, aqueles colares de alegria. E então a Bíblia, linguagem contemporânea, diz: esses colares de alegria seriam os cânticos de louvores a Deus nosso Senhor. Então eu coloco uma pergunta agora para você. Se até aqui você tem me acompanhado, eu lhe pergunto, está entendendo, amigo? Está entendendo a situação? Nessa noite eu não estou pedindo que você acredite em Deus. Você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode ter aversão de qualquer maneira. Eu apenas estou propondo que você confesse a Ele os seus pecados, as suas culpas, os seus erros e sinta a presença fulgurante dEle na sua vida. É um contato. Para esse contato, você tem que se confessar diante dEle. Aquela prática usada pela Igreja Católica da confissão ao padre, ela é salutar, porque o indivíduo põe para fora, para alguém, todas as suas dificuldades. Você pode fazer no particular, colocando para Deus tudo aquilo que lhe traz insegurança. Se você está entendendo o processo, então eu transfiro agora para o Todo-Poderoso. E agora Deus, participando da jogada, Ele diz assim: instruir-te-ei, eu vou te instruir. Se você faz o contato com Ele, Ele vai te instruir no teu caminho. Ele é um instrutor de primeira linha, ninguém é melhor que Ele. Nenhuma escola, nenhuma possibilidade humana suplanta a instrução do Senhor. E Ele diz assim: eu vou te ensinar, eu vou te instruir e eu vou te ensinar todas as coisas. Você se torna parceiro dele. E quando Deus começa a instruir e a ensinar, Ele há de te levar para o caminho certo da sua vida. Deixa eu abrir um segredinho aqui. Deus já nos qualificou desde o nascimento com muitas possibilidades. E você aqui veio com todas as possibilidades. Mas quando você nasce, você participa de uma família, você tem as atribuições sociais, você se formata na sociedade e aí você busca todas as possibilidades sociais. No entanto, Deus já te formatou e a sua qualidade intrínseca foi dada por Ele. Quando você encontra isso, você se realiza plenamente durante todo o período da sua vida. Mas poucos conseguem isso, porque preferem o padrão mundano. Na proposta dessa noite, à luz da palavra de Deus, é que você encontre aquela qualificação que Deus já lhe deu para seguir no caminho que Ele determinou para você. Então Deus há de dar mais. Ele há de dar os detalhes
do seu caminho e Ele vai cuidar de cada situação para que você dê certo aqui na vida. Agora eu quero fazer um alerta, e o alerta veio do próprio salmista. Depois de dizer isso, ele disse: agora fique esperto, amigo, presta atenção, porque se você fizer um acordo com Deus, confessar os seus pecados, ouvir a sua voz, ouvir a sua instrução, cumpra, amigo, cumpra o que Deus determinar para você. Você passa a ser servo dele, proclamador das boas novas dele. Então, cumpra o que ele quer que você faça, porque há de ser o melhor para a sua vida. E aí ele bate duro, o salmista bate duro e diz: se você não fizer isso, você é como cavalo, é como burro. Você é como cavalo e como burro, que não tem entendimento. Precisam de freios, precisam de rédeas para obedecer, para seguir o caminho. Assim é o homem que não serve a Deus. Ele precisa ser enquadrado, ele precisa ser orientado para tentar dar certo. Se você tem a instrução de Deus, se você tem o ensino de Deus, ele te leva para o caminho certo que ele planejou para você. E o que ele quer é que você faça isso. Ele não quer te dar uma rasteira, ele não quer te derrubar, ele não quer te castigar para que você volte para o caminho. Ele quer apenas que você obedeça à determinação dele, para que você se dê bem na sua vida. E o que ele quer mais é que você entenda que você pode contar com a sua bondade. Eu já falei aqui outro dia sobre a bondade de Deus. E a bondade de Deus é algo celestial. E ela nos acompanha, e ela nos protege, e ela nos enquadra para benefício nosso e para benefício do outro e para benefício da humanidade. E é isso que Deus quer de você. Deus quer que você dê certo com você mesmo. Deus quer que você se alegre com você mesmo. Deus quer que você seja feliz com você mesmo. Deus quer que você seja uma bênção neste mundo enquanto vive. Para isso, siga os padrões de Deus e o caminho que Ele lhe deu para você seguir. Eu finalizo essa palavra voltando aos primeiros versículos. E no começo o salmista diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Ele usa a expressão, como é feliz. Algumas versões dizem, como é bem-aventurado. O feliz é o que tem a transgressão perdoada. Esse é feliz. Isso é um estado permanente, de um sentimento permanente, de felicidade. Felicidade por quê? Porque a minha transgressão foi perdoada. Mas ele acrescenta mais. Essa felicidade é porque o pecado foi apagado. A transgressão perdoada e o pecado apagado. Quem consegue isso é feliz, diz o salmista, diante de Deus. E essa felicidade, ela é plena, ela é completa, ela é constante, é um sentimento intrínseco, faz parte do indivíduo. Esse tipo de pessoa, dotado dessa maneira, o Senhor não atribui mais culpa, ele não carrega nenhum peso de culpa, ele está livre completamente. Ele não carrega aquele fardo de tanta coisa ruim, porque o Senhor tirou, ele anda ereto, pleno diante de Deus, e nele não há hipocrisia. Se você, amigo, carrega algum ranço de hipocrisia, saiba
que ainda há transgressão no seu coração. A outra coisa que o salmista coloca, e agora ele finaliza o salmo dele, ele coloca a alegria, que a alegria do Senhor se manifesta. Alegria diferente da felicidade, que é um sentimento que permanece dentro do coração. A alegria, ela vem com emoções, com picos, momentos de alegria. E esses momentos são fortes. E quando eles vêm, eles nos fazem fortes. E a palavra de Deus diz que a alegria no Senhor é a nossa força. E essa é a alegria do cristão, do seguidor de Cristo, do seguidor de Deus. Tem alegria no coração. Neemias disse isso. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando nos alegramos, nós exultamos nele, no Senhor, não em outro. Então, se você anda se exultando aí por heróis, por indivíduos, por coisas mirabolantes, por negócios, por planos humanos, a única exultação que o seu ser pode proclamar é a Deus. Este, quando se manifesta, dá profunda alegria no coração. A outra coisa que vem como benefício da alegria, ela vem com picos de emoção, porque eu me torno justo. Eu sou justificado por Deus, e eu me torno justo diante dele, e eu posso adentrar ao trono dele justamente. Não é com a justiça, prática da justiça humana, mas é a justiça de Deus em mim, e eu passo a ser praticante da justiça de Deus nesse mundo injusto. E Deus se alegra com isso, e o meu coração se alegra nele. Dessa forma, Deus se alegra com os retos de coração. Se o meu coração é reto, Deus se alegra. Se o seu coração for reto, Deus se alegra. Então, assim, amigo, eu faço o apelo final. Se você anda se escondendo pelos cantos, se você se esconde sozinho à noite, na sua cama, ao adormecer, se você fala com as paredes e ninguém mais, se você guarda os seus segredinhos consigo, eu faço a proposta. Exponha tudo para Deus, conte tudo para Ele. Ele será o seu parceiro, Ele perdoará as transgressões, Ele esconderá os seus pecados e você será justo diante de Deus. Você terá alegria e felicidade permanente. Assim diz o grande Davi no Salmo 32, todos os versículos. Convido você a praticar isso para a sua bem-aventurança aqui na terra, em todos os momentos, mesmo nas dificuldades. Que o Senhor seja louvado. Amém. Amém. E amém. A nossa última parte, a parte dos bagageiros, é a parte da oração, da súplica. Infelizmente, nós ainda estamos atravessando esse vale tenebroso em nosso país e no mundo. E temos dificuldades. E tanta gente tem suplicado oração. E eu quero mencionar aqui alguns. Nós temos um amigo lá em Santo André, o Edson. Edson, irmão da Cidinha. E quem faz o apelo é a sua irmã, Cidinha. Ele está na UTI, seu estado é difícil, está fazendo hemodiálise, está com Covid e ele precisa das orações. E é uma luta diária. E o Senhor está preservando a sua vida. Mas vamos orar por ele. O nome dele é Edson e ele é pastor de uma igreja lá em Santo André. Vamos orar por ele, irmão da nossa querida Cidinha, lá de São Caetano do Sul.
Ela pede também que nós oremos pelo cunhado dela, que melhorou muito. Estava com o mesmo problema, mas tem melhorado. Que o Senhor abençoe essa família e a família do Edson, o seu irmão. Nós queremos continuar orando também pela Elisa, aquela menininha heróica que tem passado por tanta dificuldade. Ainda precisa sair do hospital, mas estamos orando para que o Senhor abençoe. Temos outras pessoas que têm chegado até nós, que estão com dificuldade. Vamos orar por todas elas. E nesse momento, eu convido a estar junto comigo. Venha comigo e vamos em oração ao nosso Deus eterno para a bênção dessas pessoas. Venha comigo. Vamos ao trono de Deus. Ó Pai eterno, estamos na Tua presença mais uma vez. E agora juntos com tanta gente que ora, que intercede, que suplica. Nós estamos em dificuldade, Senhor. Ouve o nosso pedido de socorro. E o nosso pedido, Senhor, é pelas pessoas, é pelos companheiros, é por aqueles que são alvo da Tua graça, do Teu amor, do Teu carinho. Senhor, vem em salvação dessas vidas, que elas sejam restauradas e preservadas por Ti. Abençoe o Teu povo que me ouve e abençoe agora principalmente aqueles que têm se escondido de Ti, têm carregado peso de culpa, peso de mágoa, peso de dor, peso de remorso, de tanta coisa carregando nesse tempo todo. Que nessa noite eles extravasem tudo isso no contato contigo, para serem perdoados, para serem purificados, para serem limpos, para serem justos aqui na terra. Nós te louvamos e te adoramos e oramos no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Eu quero convidá-lo agora para o próximo domingo. Nós estaremos juntos mais uma vez e nós teremos a celebração da PIBSAL. E na celebração nós temos a banda Gálbano. Temos também um convidado especial apresentando uma música de louvor a Deus e a transmissão da palavra de Deus. Esteja conosco, participando desse momento especial. Mas quero convidá-lo também a participar com generosidade no seu coração. Se quiser contribuir, se quiser nos ajudar, faça um contato. Estaremos abertos para também extravasar isso aos outros que precisam. Peço também que se lembre em oração do nosso missionário lá na Moldávia, o Rafa Pérez. Estamos orando por ele e estamos sustentando também a sua estada naquele país. Também quero que você fique atento ao nosso balcão de negócios. São irmãos e amigos que têm os seus negócios. E nós estamos divulgando, para que você adquira deles, para que eles sejam abençoados. Estamos formatando essa rede para que todas as pessoas sejam abençoadas. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso intuito, o intuito dos bagageiros, para que todos recebam a partilha, todos participem da bagagem que Deus nos dá. Que assim seja na vida de todos vocês. Agradecemos a sua companhia. Fique conosco todos os tempos. Fique com os bagageiros em ação. Uma obra da Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance.